Estão se ouvindo bem? Sim. Começar em 10 segundos. Deu? Deu. Vamos lá. Então, pessoal, puxa vida, que bom poder estar aqui nesse momento, vendo o nosso presidente Carlos Lupe, poder bater um papo com ele, todas as redes que estão aí nos acompanhando. Esse momento tão difícil para todos nós, né, de tanta insegurança, de tanto medo, de tantas dúvidas. Agora o canal que a gente tem de estar pertinho é esse, né, através das redes, e o nosso PDT está aí firme, né, querendo mostrar para as pessoas que tem proposta, e também trazendo um pouco das nossas experiências, mesmo o Lupe vivendo no Rio de Janeiro, né, esse estado que preocupa tanto, nós aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então é um bate-papo descontraído. Se vocês quiserem enviar perguntas também, a gente pode responder, mas eu vou começar dizendo para o Lupe que para mim é um prazer muito grande fazer essa live com ele, que ele é um grande amigo. A gente tem uma história de vida juntos, enfim, já brigamos, já estamos de bem, e eu tenho uma relação com ele, assim, hoje em dia, fraternal, assim, para mim, o meu avô Leonel Brizola, na verdade, que colocou ele como presidente do partido antes de falecer, acertou em cheio, né? O Lupe hoje, ele cumpre um papel fundamental, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, no nosso campo de atuação, né? Às vezes a gente vê o Lupe lá fazendo reuniões com os partidos, com o PT, com o PSB, com o PV, com a rede, e às vezes até, mas o PT, mas... Não, o Lupe hoje, ele consegue centralizar nele aquilo que o nosso campo representa. Então, Lupe, eu queria iniciar te dando os parabéns pela tua postura, pelo teu crescimento, assim, como líder partidário, isso é nítido, todo mundo vê, todo mundo fala, e eu queria muito que tu soubesse que esse reconhecimento, ele é um reconhecimento verdadeiro. Eu vou iniciar com uma coisa bem leve, assim, mas queria te perguntar, assim, Lupe, o que mudou na tua rotina, assim, na tua rotina como pessoa mesmo, assim, né? Com esse confinamento, enfim, com esse afastamento que a gente está tendo social, né? Mudou tudo, como para todo mundo, né, Juliana? A gente está vivendo uma espécie de prisão domiciliar. Todos nós estamos entre quatro paredes, todos nós estamos frustrados porque a gente vive. Eu vivo de viajar, eu ficava dos 7 dias de semana, 3, 4 viajando, é Brasília, é São Paulo, é Rio Grande, é Amazonas, né? É um pouco aquilo que eu gosto de fazer. E a gente, desde o dia... no dia do meu aniversário, que foi 16 de março, a gente começou a ter notícia da primeira morte aqui no Brasil. Aí, no dia 18, eu fiz o comunicado, disse, vamos todo mundo para casa, fecha todas as sedes, cancela tudo, porque vem bomba. Porque ele estava noticiando, lendo e tal, e ninguém está imune. Eu estava falando contigo agora, ainda antes de começar o vídeo, de que esse vírus não tem passaporte, não tem cartão de crédito que o elimine, não tem quem ter mais dinheiro, não tem raça, não tem cor, não tem opção sexual, ele vai e invade tudo e a todos. E a gente tem que refletir muito sobre isso, Juliana. Esse é o momento, Juliana, que nós precisamos, com profundidade, descobrir qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O que nós estamos fazendo aqui, de que vale tanta posse, de que vale tanto poder, de que vale tanto dinheiro, para quê? Se um vírusinho entra no nosso organismo, elimina isso tudo, independente de quem quer que seja. Então, essa é uma reflexão humanista que nós temos que fazer. Nós temos que começar a entender que dinheiro, eu falei outro dia isso, dinheiro se recupera, mas vida não. Nós temos que começar a entender a solidariedade humana, entender que precisamos ser mais humanos, mais humanistas, ter mais carinho com as pessoas, ter mais presença. Que falta faz hoje dar um abraço, que falta um aperto de mão, né? Eu acho que vai servir para todo mundo fazer uma reflexão sobre que vida nós queremos. Que vida nós queremos.
Não tenha dúvida. Eu me pego aqui, porque aqui eu, claro, uma parlamentar, saio de casa todos os dias de manhã, volto sempre à noite, tenho 2 filhos pequenos, tenho uma funcionária que me ajudava, eles iam para a escola de tarde, e aqui agora a gente implementou uma outra rotina, onde eu tenho várias reuniões da executiva do PDT, da bancada do PDT aqui na Assembleia, dos deputados em votações virtuais. Hoje mesmo eu fiz uma reunião dos líderes de bancadas da Assembleia com o presidente do Tribunal de Justiça, e a gente tem que ir se adequando, né, a essa nova rotina, que faz com que a gente também tenha uma convivência talvez maior, né, com a nossa própria família, né, algo que muitas vezes a gente vai deixando de lado por conta da questão do próprio trabalho, dos envolvimentos que a gente vai tendo. E eu, por exemplo, como mãe, muitas vezes me preocupei, gente, olha só, eu estou terceirizando, eu estou delegando, eu quero ser mãe. Aí quando chega esse momento de ser mãe, a gente também pensa, gente, mas como é que faz? Então eu acho que são várias questões que passam na cabeça das pessoas hoje em dia, que estão vivendo esse momento como nós, mas eu também acredito muito nisso que tu disse, Lupe, que é um grande aprendizado para a gente, também valorizar determinadas coisas que andavam esquecidas, como tu disseste, a solidariedade, a generosidade, se colocar no lugar do outro, né? Eu aqui limpando o banheiro, lavando louça, fazendo comida, consigo muito mais me colocar no lugar da minha funcionária que me ajuda aqui, né? E vendo o quanto é valoroso o trabalho dela, do que de longe, só apenas tendo o trabalho. Então, eu acho que é um momento também da gente crescer como ser humano, saber qual é o nosso papel aqui na Terra, né? Mas, enfim, depois desse momento aí, intimidade e tal, privacidade, eu queria ver contigo que tu nos contasse um pouco para quem está nos acompanhando e até para mim mesmo aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma ligação tão forte com o estado do Rio de Janeiro, passei grande parte da minha vida nessa cidade maravilhosa. Você é uma cariúcha, metade carioca, metade gaúcha. Os meus irmãos que ficaram no Rio de Janeiro, volta e meia, quando eu tenho uns pegas aqui com alguns colegas deputados gaúchos, eles ficam falando, traz seu lado carioca, mostra seu lado carioca, você não é boba. Eu falo, não, pois é, peraí. Mas eu perdi muito do meu lado carioca, porque eu já estou aqui há mais de 20 anos, né? Voltei há mais de 20 anos e sou uma gaúcha nata. Mas tenho um carinho muito grande pela cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que não só me acolheu, mas como acolheu toda a minha família, fez o meu avô governador, né? Não é um dos poucos políticos. Duas vezes. Pois é, saiu do seu estado, foi governador do Rio de Janeiro, que é um dos maiores estados do Brasil, de importância e tudo mais. E então eu sou muito grata e sou muito preocupada, porque a situação do Rio de Janeiro, claro, São Paulo também tem, mas a situação em relação às comunidades no Rio de Janeiro, ela é algo peculiar da cidade do Rio de Janeiro, né? Tanto é que a gente não sabe como isso vai se dar. Então eu queria saber um pouco de ti, um pouco do teu relato, da tua vivência aí, né? Bom, primeiro, Juliana, eu acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos de dificuldade, de pandemia, como nós estamos vivendo, de ameaça à nossa vida, para começar a entender o papel do Estado. Né? Eu fico olhando agora que todo mundo esquece essa desgraça, esse profeta da ignorância que é o Bolsonaro, mas todo mundo está precisando do Estado, Juliana, onde não existe um município do Brasil que não tenha um sistema do SUS, Sistema Único de Saúde. Não tem, todo mundo precisa do médico público, do enfermeiro público, do medicamento público. Quem pode resolver o problema da vida, da cidadania das pessoas é o Estado como ente. Esquece se a gente não gosta de um governador, não gosta de um prefeito, ou, no meu caso, o pessoal não gosta de um presidente da República, eu acho que é o profeta da ignorância. Mas até isso eu tenho que esquecer nessa hora, porque essa é a vida que está em jogo. E aí a gente tem que começar a perguntar, esses mercantilistas, esses que acham que só o mercado resolve, que tudo é o mercado. Cadê o mercado para resolver? Quantos hospitais privados abriram suas portas para quem não tem plano de saúde? Quantos bancos diminuíram alguma taxa de lucro, diminuíram as suas margens assustadoras, agressoras de lucro para ajudar os mais pobres?
O que está acontecendo é que o Estado, com todas as suas falhas, com todas as suas deficiências, é o Estado que as pessoas têm que recorrer. Segundo, a solidariedade humana. O povo brasileiro está dando uma aula de solidariedade, está acontecendo aqui no Rio. Nas comunidades, as pessoas estão levando alimentos, as pessoas estão levando até para os hospitais o respirador, as pessoas estão fazendo em casa e doando as máscaras. Então, a gente vê que tem um lado da vida que ainda vale a pena. Que ainda vale a pena. É claro que tem que ter essa questão dessa pandemia. Ô, Juliana, a gente tem que insistir com isso, Juliana, todo tempo. As pessoas têm que entender que é sacrifício, é ruim, mas tem que ficar em casa. O efeito dessa pandemia ainda não chegou no auge no Brasil, infelizmente. E já estamos beirando a 1.000 mortes. Não é morte não se conta. Uma, se fosse, já era um trauma. Mas vai passar, a partir de amanhã, mais de 1.000. São 1.000 pessoas que perderam a vida por causa de um vírus que ninguém descobre ainda, e uma vacina contra ele. Estamos estudando, estão trabalhando, os cientistas. E o Rio tem essa característica mais grave, que o Rio é uma cidade que 1/3 da sua população, 30% da população do Rio de Janeiro, mora em comunidades carentes, mora em favela, onde as pessoas se andam por 8, 10, às vezes em 20 metros quadrados, 25 metros quadrados, né? Onde as pessoas vivem no mercado informal. Não é os R$600 que vai resolver, que está demorando a chegar. Sempre é bom, sempre é bem-vindo. Mas não é isso que vai resolver o problema. Elas querem trabalhar. Eu já fiquei assustado quando eu já vi muita gente na rua. Porque as pessoas ficam angustiadas como é que vai levar comida, como é que vai comprar as coisas para levar para casa. Então, tudo isso torna o Rio um foco muito grande de ameaça à vida das pessoas. E a gente, na ameaça da sobrevivência, na ameaça de o cara não ter dinheiro para levar para casa, para comprar o leite para os filhos, para comprar o pão, a gente já tem que te pedir, eu pedir a esse ser humano para não sair de casa. Olha como é difícil para a cabeça dele entender. Aí vem esse profeta da ignorância, fala uma linguagem que é mais plausível, mais inteligível, mais entendida por ele. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Ele só faltou dizer assim, tem que trabalhar para morrer e eu não tenho que pagar aposentadoria, porque já está acabando com a aposentadoria mesmo. Então, é muito difícil essa luta, é uma luta de incompreensão, é uma luta que a gente, às vezes, se sente muito sozinho, é uma luta em que a gente não tem o poder de mudar muita coisa, e o único instrumento que a gente tem é isso que você está fazendo hoje, me dando esse privilégio de estar ao vivo contigo, você aí em Porto Alegre, aqui no Rio de Janeiro, a gente conversando, ver se alguém pode nos ajudar a convencer as pessoas, a falar com as pessoas, a ser solidário com as pessoas, a entender que a vida não tem substituição. O dinheiro ganha hoje, perde amanhã, mas a vida não. Então, esse é o caos que a gente vive no Rio. E, felizmente, quero ser sincero, eu não gosto desse governante atual, e ele está sendo corajoso, viu? Ele está sendo corajoso, está tomando atitudes firmes. O Crivella, mais ou menos, titubeia um pouquinho, porque como ele quer o apoio do Bolsonaro, o filho dele, hoje é quem manda no partido do Crivella aqui no Rio, ele, mesmo assim, está conseguindo segurar a onda, não está fazendo tanta besteira quanto é do padrão da normalidade dele. E agora a gente tem que ter preocupação, Juliano, com uma coisa só, é esquecer partidos do lado, botar tudo que é menor nessa hora em que tem o risco da vida das pessoas. Agora nós temos que lutar pela vida. E lutar pela vida é conscientizar as pessoas a ficar em casa, a se sair para ir no trabalho, como você falou há pouco comigo, que o Rambo faz. Quando vai, é botar máscara. Quando chegar em casa, é lavar essa máscara, é tomar um banho, é tomar cuidado. Sabe o que é? Que muita gente não entende. Que às vezes, eu sou corajoso, eu sou macho, eu vou. Não é você, meu irmão. É a contaminação que tu está transmitindo aos teus semelhantes. Isso é um ato de covardia. É uma covardia que se faz com os idosos, com as crianças, porque não é só idoso. É claro que quase 70% que está vitimado, infelizmente, desse vírus é mais de 60 anos de idade. Agora, não é só isso. E os jovens que podem ficar assim? Né? Então, o nosso trabalho, Juliana, com toda sinceridade, agora é salvar vidas, é prestigiar nossos médicos, é ajudar quem precisa da gente, é ser solidário, é dividir um pouquinho o pão, né? É olhar o humanismo, é olhar o carinho, é olhar a harmonia e convencer as pessoas a ficar em casa. E quem, por um fator, precisar ir para o hospital ou precisar ir para uma farmácia ou para fazer uma compra, pode ficar feio, mas usa máscara.
ela protege não só a sua vida, mas principalmente a vida do seu semelhante. Esse é o nosso desafio de agora. Não tenha dúvida, Lupe, e isso que tu falou, assim, que a gente tem que botar algumas diferenças, né, partidárias, ideológicas de lado e ver quem realmente está pela vida, né, e quem não está querendo ser oportunista nesse momento apenas, né, porque na verdade o Bolsonaro ele só quer ser oportunista, ele quer continuar falando para aquela manada dele, né, e, enfim, dando um mau exemplo. A gente também notou aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, sobretudo, que é onde eu estou, um aumento das pessoas nas ruas, né? Eu, como eu te disse, eu não saio, mas a gente ouve relatos, né? De muitos carros, de pessoas voltando, justamente no momento mais importante. Porque qualquer efeito, né, de um isolamento social, ele só aparece dali a 2 semanas. É isso. Né? Então, o que a gente está fazendo, o que a gente fez, talvez a gente não tenha tantas mortes, porque a gente fez durante 2 semanas, e agora as pessoas, justamente nessa inquietação de ter que sair para buscar o pão, que o governo federal deveria estar provendo, né? No momento de pandemia, é para isso que existe um governo, é para isso que existe o Estado, as pessoas acabam saindo no pior momento. Aqui aconteceu o seguinte, há 1 semana atrás, o governador que tinha feito um decreto de fechar tudo, estava muito correto nisso, ele tomou uma decisão de flexibilizar e colocar no colo dos prefeitos, né? E dizer que cada prefeito na sua localidade ia tomar a decisão. O problema que ele fez? Tirou dele da reta, né, Juliana? Tirou dele da reta, empurrou o problema. E muitos prefeitos, muitos deles não querendo abrir, mas sendo muito pressionados por empresários locais e tudo mais, outros não sabendo o que era o certo, e outros até querendo abrir também, né? O governador foi bastante pressionado, eu até queria te dizer que o PDT lançou uma campanha que resista governador, né? Onde a gente elogiou a postura dele de início, dizendo que ele tinha que resistir, que eram vidas que estavam em jogo, o governador voltou atrás, né? Eu te digo, por pressão do PDT, porque também quem foi fundamental nessa pressão foi o presidente da Confederação aqui dos Municípios, né, da FAMURS, que é prefeito de Palmeiras, que é prefeito de Palmeira das Missões, que é o Dudu, né, o Dudu Freire, que foi para as rádios, foi para todos os lugares, dizendo que os municípios não podiam ter essa carga, porque lá na localidade deles, eles eram muito pressionados, as pessoas batiam na casa deles, né, porque o governador aqui fica no palácio, salvaguardado, ninguém vai lá bater na casa dele, mas as prefeituras, a gente sabe como é, né, o prefeito, sobretudo nas cidades menores, são ali diretamente, a população está todo dia com eles. E ele voltou atrás, então, nessa flexibilização, disse que aqui tudo vai ficar fechado até o dia 15 de abril, a princípio, né? Dependendo de como as coisas irão evoluir. Todo dia é um dia diferente, né, presidente? Então, eu acredito que as autoridades vão analisando. Mas só que essa ida e essa vinda do governador causou abertura. É inevitável. Então, muitas cidades aqui do nosso interior, pelo fato de dizerem que não tem casos, né, nem suspeitos, elas estão reabrindo. Só que, na verdade, isso não tem um embasamento, porque como nós não temos testes, né, e muitas pessoas são assintomáticas, essa decisão ela é temerosa, porque pode parecer que não tenha caso, e a outra coisa, por exemplo, Passo Fundo, uma cidade grande, fechada, do lado do município de Carazinho, cidade do nosso querido Leonel Brizola, aberta. Eles se ligam, os municípios. Claro. Então não adianta muito. Por isso que eu acho que a política, e é isso que falta, né? Falasse muito bem sobre o Bolsonaro, falta uma unicidade de uma política nesse sentido. A população falta comando, perdida. Falta liderança. A população fica perdida. Uma hora o presidente diz que é uma gripezinha, que tem que trabalhar. Outra hora o ministro da Saúde diz que tem que ficar em casa. Gente, as pessoas não sabem a quem elas devem ouvir. Essa é a grande verdade. Então é um momento muito difícil, né, Lupe? É um momento em que a população precisava de um norte, as pessoas estão esperando esse comando, porque
não é verdade, ninguém é vagabundo, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer, todo mundo sabe o quanto é importante o trabalho, mas é um momento que a gente tem que se resguardar, porque eu fico pensando, as pessoas falam muito da economia, mas se a gente abre agora, talvez a gente tenha que fechar depois, e talvez a economia fique mais prejudicada, porque quando começarem as mortes, ninguém vai sair de casa para comprar nada. Né? Quer que eu te dar uma partezinha, Juliana? Não sei se você se lembra, desculpe, mas só para pegar a tua frase. Por favor. Quando começou na China, todo mundo falava, é longe, é lá na China, são quase 24 horas de viagem. Aí depois foi para a Itália, que está com o número de vítimas maior do que da China. Expandiu-se para a Europa, os Estados Unidos, desse poderoso Trump, que é trumpear todo mundo aí, está batendo recorde de morte, está batendo a nossa porta aqui no Brasil. Então, as pessoas têm que começar a entender que o ser humano é um só. O ser humano é feito da mesma matéria. Então, se aconteceu na China, se aconteceu na Itália, agora o primeiro-ministro inglês, não é só para a gente mais simples, não, está lá, o príncipe Charles está lá. Agora, os ministros do Bolsonaro, vários pegaram o coronavírus, vários, dessa viagem última que ele fez. Então, se a gente não pegar como exemplo a ciência, como exemplo a tecnicidade, os médicos nos aconselham, aonde a gente vai? Vamos ver um mundo de bestiais, de racionais, de pessoas que não dão valor à ciência e querem achar que vão ser os donos do mundo. É revoltante assistir isso. A gente vinha de um discurso, né, de sucateamento do serviço público, de assim, descrédito nas nossas universidades, né? O que o governo Bolsonaro vinha fazendo com as nossas universidades chega a ser um pecado agora quando a gente se depara com uma pandemia, porque quem é que estuda? Quando eu via o FRJ fabricando ou podendo fabricar respiradores, né? Aí tu enxerga a importância da universidade, a importância da pesquisa pública, né? Os países, a Alemanha... Fiocruz aqui no Rio, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali que estão os cientistas, ali que tem as pessoas capazes que estudam, que se preparam para buscar a cura para esse vírus. Mas é muito difícil, né, quando tu vê um ministro da educação desse nível que a gente tem, é como se não bastasse tudo, ele ainda querendo romper relações internacionais com a China, né? Aqui nós... E agora pedindo à China importação de equipamento. Olha que louco, puro louco. Ele xinga a China e agora precisa da China, porque lá é o berço das maiores fabricações, das maiores indústrias que fazem os equipamentos para proteção contra o coronavírus. Desde o oxigênio, desde as bombas de oxigênio, até as luvas, as máscaras. Olha o que é o profeta da ignorância. As pessoas têm que acordar para isso. Não, e veja bem, aqui o Rio Grande do Sul, que é um estado basicamente do agronegócio, né? O agro aqui é muito forte, a gente exporta basicamente para a China. Então, esse setor do agronegócio, que aqui no Rio Grande do Sul foi um grande apoiador do Bolsonaro, hoje se depara com um governo que, na verdade, não faz política séria, né, sobre exportação. Aqui, por exemplo, o Estado sofre com a maior estiagem dos últimos anos. Aqui não chove há muito tempo, até hoje deu uma chuvinha, mas são sempre chuvinhas que não resolvem o problema da plantação, né? A gente perdeu aqui milho, perdeu soja, perdeu um monte de coisas. E essa relação com a China sempre foi extremamente importante. Aqui, por exemplo, o relato que a gente tem dos municípios é que a maior parte dos nossos servidores da saúde não tem máscara, não tem luvas, não tem os insumos necessários. Então, é um governo que não é assim, ele não faz nada, também, ele atrapalha. Ele coloca que cada casos... dia que amanhece uma dificuldade para que o nosso país passe por isso com uma dificuldade mediana. Porque a gente sabe que não faz e não deixa que os outros façam, porque ele, inclusive, impede alguns governadores, ridiculariza eles, alguns prefeitos que estão com essa iniciativa inteligente, recomendação da Organização Mundial de Saúde, de pedir para as pessoas ficarem em casa para proteger a vida.
Ele agride com a sua ignorância, ele incentiva que as pessoas vão para a rua. E com isso que você falou, as pessoas não têm um sintoma direto, a maioria das pessoas não terão esse sintoma de coronavírus, a grande maioria assintomática, ou seja, não tem sintoma, elas acham que estão bem, e não pensam que às vezes estão aparentemente bem e levando o vírus para dentro da sua casa, para sua mãe, para o seu filho, para sua mulher. Então, é o profeta da ignorância. Se a gente não levar isso para a população, e muitos não vão nos compreender, vocês estão fazendo exageros, vocês estão destruindo, vocês são da oposição. Somos sim da oposição, mas não ao Brasil, ao Bolsonaro. Nós não somos oposição ao Brasil. O Brasil não é dele. Ele é temporal, ele foi eleito legitimamente, temos que respeitar a vontade do povo, mas ele vai passar. Como já passou febre amarela, como já passou gripe espanhola, vai passar o coronavírus e vai passar o Bolsonaro também. E essa discussão, você é contra a economia, não tem nada a ver. A economia e a saúde, elas têm que andar juntas. Só que, assim, agora é um momento da gente se resguardar e ficar isolado, até para não ter que gastar mais na saúde, claro. Né? Não é verdade? Então, a economia, ela anda junto, porque esse processo de dizer, mas o Brasil vai fechar, o Brasil não tem condições de se levantar, não terá condições de se levantar se o nosso sistema de saúde implodir. E isso já foi comprovado nos outros países, né? E se o governo não investir? Porque, Juliana, vamos esclarecer para quem nos dá esse privilégio da atenção nesse momento, a começar agradecendo a você, sempre generosa comigo. O governo americano, os Estados Unidos da América do Norte, é o centro do capitalismo do mundo, é a nação mais rica, é a nação mais potente, é a nação mais grandiosa do mundo. Está botando trilhões de dólares na economia. Como fala o Ciro, de tapioca, trilhões na economia. Está injetando na economia dinheiro, está protegendo as pessoas, está colocando dinheiro para que as pessoas consigam sobreviver rápido na conta das pessoas. Aí é o papel do Estado. O papel do Estado agora é um só, salvar vida. E para salvar vida, a gente tem que colocar dinheiro na mão de quem precisa para comprar medicamento, para comprar alimento. Olha como é importante o papel do Estado. Hein? Eu estou falando do Brasil, não, estou falando dos Estados Unidos. Eu estou falando de um país que é uma espécie de modelo do capitalismo do mundo, pois esse modelo do capitalismo do mundo está nas mãos do Estado. Depende do Estado para sobreviver. É essa a discussão que nós temos que fazer com a sociedade. Nós queremos um Estado eficiente, nós queremos uma gestão no município que tenha acessibilidade social, uma pessoa que tenha sensibilidade para saber as agúrias, o sofrimento, que tem um filho como você, que é mãe, né? Alguém que tenha sensibilidade para entender que antes Estado não é para dar lucro. O grande lucro do Estado brasileiro é a felicidade do seu povo. O Estado como um todo. É União, é governo estadual, é prefeitura. Esse é o nosso lucro. O lucro é a felicidade do nosso povo. Juliana, com toda sinceridade, eu acho que dessa desgraça que está acontecendo no mundo, nós vamos tirar uma grande lição. Meu sonho é esse, a minha utopia é essa. A lição de que vamos ter que valorizar mais a vida, o ser humano, o papel de um Estado eficiente, um Estado indutor, um Estado que alimente a economia, um Estado que entenda que salário é a melhor forma de distribuição de riqueza que o homem já inventou. Quanto maior o salário, mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente produzindo. Esse é o chamado círculo virtuoso. Não precisa ser um grande economista, eu não sou. É só entender que é salário que faz a diferença. E olha o Estado aí, com esses R$600, que é uma miséria, quanta gente não vai ter que, com esses R$600, garantir alguma comidinha que não tinha como conseguir. Olha o papel do Estado nisso daí. Os médicos, os enfermeiros, olha o Estado nisso. Essa discussão, Juliana, que nós temos que aproveitar para levar para a sociedade. Porque a mão que apedreja tem que ser a mesma que abençoa. Eu acho que essa é a hora da gente discutir o Estado que queremos. Não tenha dúvida, e inclusive clarear para as pessoas o que significa. Claro. Porque as pessoas muitas vezes dizem, mas da onde vai sair esse dinheiro? Mas
Não, o dinheiro existe. Inclusive, tu e o próprio Ciro Gomes têm colocado da onde o governo federal pode tirar o dinheiro, né, das reservas do Tesouro Nacional, das reservas cambiais. Chegou a Só em hora de reserva abrir. cambial, Juliana, só para todo mundo saber, só em bancos, lá nos Estados Unidos da América do Norte, o Brasil tem hoje cerca de 300 bilhões de dólares. Eu vou até anotar aqui. 300 bilhões de dólares guardados em bancos americanos como salvaguarda da economia brasileira. Para que vai servir esse dinheiro, gente, se a gente não salvar as vidas? O que vale ter esse dinheiro? Para quê? Para quê? Para quê? É a hora de abrir, porque se não é para salvar a vida do brasileiro, eu não sei para que serve esse dinheiro, né? Então, as pessoas ficam... Eu acho que também... Eu não sei muito bem como que a gente pode fazer, mas eu acho que a gente tem uma tarefa árdua, e eu acho que os que já foram esperam isso da gente, né, nesse nosso campo, dessa nossa batalha do trabalhismo, desde vindo do doutor Getúlio, o Jango, o Brizola, enfim, que a gente clareie, né, porque eu me lembro que o meu avô ele tinha uma frase: a gente precisa de mentes esclarecidas, né? Por quê? Porque é óbvio, né? Mentes esclarecidas tomam decisões esclarecidas. Então, eu acho que também a gente tem que ter esse papel agora bem didático de mostrar que a gente não quer, até, desculpa o que eu vou falar, mas a gente não quer um Estado inchado, à la lulopetista. Nós queremos, como tu disse, um Estado eficiente para o povo brasileiro. Agora, o Estado é fundamental. Onde está o Deus mercado? Agora que a gente precisa de respiradores. Aonde está o Deus mercado agora que a gente precisa de uma renda mínima para aquela pessoa que ganha o pão todo dia? O Deus mercado também está precisando de dinheiro do Estado, né, Lupe? Então, olha como... É uma coisa mais grave, Juliana, em cima do que você está falando. Desculpa meu jeito assim, mas é que um vai alimentando o outro. Eu acho legal. Que é o seguinte, hoje, agora, eu estava começando a falar contigo, estava olhando aqui no celular, eu conversei com o nosso advogado, nosso companheiro, Valberag, para preparar uma ação contra banco. Por quê? Vamos chamar de radical. Não faz mal. Pode ser mais um codinome que eu vou ganhar. Mas o radical, tu sabe quem é, né? É aquele que vai no problema da raiz. É verdade. Então, olha só, os bancos, a taxa de juros, a TJLP, que o Banco Central disciplina, estão as mais baixas dos últimos 20 anos. O que faz o banco? Aumenta a taxa para quem precisa do dinheiro. Então, eu fiz uma ideia que o jurídico... Hoje, já está protocolado no Supremo, que é o seguinte: nenhum banco pode ter um lucro maior do que aquele fixado pelo Banco Central através da TJLP, taxa de juros de liquidez anual. Quem tiver mais do que esse lucro, esse dinheiro tem que ser confiscado para médicos, para profissionais de saúde, para compra de equipamento. Para essa pandemia, não dá para a gente assistir e ver os bancos terem os seus maiores lucros da história da República Brasileira. Agora, tem que ser meio louco para fazer isso mesmo. Como foi meio louco o Leonel Brizola quando criou a cadeia da legalidade, quando sozinho lá, com a sua voz, a sua força de amor à pátria brasileira, impediu um golpe. Quando imprimiu, inclusive, as brisoletas aqui, que eram notas de dinheiro, né? Feitas aí, a primeira vez na história que fez o Estado, fez a sua fabricação de moeda para poder circular e sobreviver. Então tem que ter coragem. Então, hoje, Juliana, as pessoas têm que entender, o pobre sabe, porque o pobre, quando compra uma geladeira, em 36 prestações, ele paga 2. O Brasil é o único país do mundo que faz isso. Por que esses grandes magazines, essas grandes empresas de venda, não querem vender à vista? Porque elas querem vender a prazo, que aí é que está o maná. O trabalhador, o pobre, é muito honesto, ele não deixa de pagar a sua prestação. Então, essas prestações do Brasil são um assalto. Aí é que está a sangria da economia, aí é que está a destruição do mercado de trabalho. Nós temos que, nesse momento, falar isso com clareza para a sociedade. Pode ser só que um pouquinho de gente entenda. Não faz mal. Não faz mal. Quantos entenderem, nós estamos cumprindo o nosso papel de levar a luz a quem nas trevas não entende o significado que ela tem. Aos poucos a gente vai clareando.
Assim, as pessoas, a gente vem de um tempo que as pessoas vêm questionando muito os servidores públicos, dizendo que são privilegiados, que o grande problema né, das despesas do Brasil são os servidores públicos. Em todos os estados, esses enfrentamentos, aqui no Rio Grande do Sul, muito forte, vendendo empresas públicas, né, não pagando salário, querendo diminuir, fizeram uma remodelação aqui do plano de carreira dos professores, que atingiu Criando OS, né, Juliana? Criando OS para tirar direito do trabalhador, pagar metade do que ele vale, né? Só tem esperto nisso. E aí, quando chegamos num momento como este, né, a gente se pergunta, quem é que precisa, né, do servidor público bem pago, capacitado? É a mãe, por exemplo, trabalhadora, que acorda de manhã, tem que pegar 2 ônibus para chegar no seu trabalho, precisa de uma creche pública para deixar o seu filho, precisa, se ela voltar para casa e o filho dela tiver febre, ela precisa de um posto de saúde público. Então, assim... Os médicos que são servidores públicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, responsável por 90% do atendimento da população brasileira. São servidores públicos, tem que ser homenageado, tem que ser respeitado, eles salvam nossas vidas. Todos os funcionários públicos, 80% do salário público, às vezes até... Como ele tem direito a ter 2 matrículas, 3 matrículas, tem flexibilidade para poder trabalhar mais de um trabalho, ele também é do particular, mas ele é servidor público, senão ele não sobrevive. Olha o papel do servidor público hoje, mas evidente para todo mundo entender. Por isso que eu acho que é uma grande chance que a gente tem de clarear esse momento, né? De trazer, até eu vejo pessoas já mudando, sabe? Entendendo, assim, que na verdade, olha, porque aquela conversa de que quando o Estado entra tudo fica ruim, que o privado é que resolve, isso caiu, porque o privado não está resolvendo nada. Nada. O privado precisa do público, inclusive, para resolver. Né? Então, assim, não é um Estado inchado. E o privado vem de privar. O aí privado é que tá. vem de privar. Ele priva o semelhante. É bom saber a origem das palavras, né, presidente? Não, então, presidente, eu acho que esse momento é um momento, assim, que nem tu mesmo disseste, de muita reflexão. Eu volto a te dizer, assim, já, claro, encaminhando a nossa conversa para o final, mas para te dizer que o teu papel é fundamental, tu tem sido fundamental, a gente está sempre ali nas reuniões de executiva e eu vejo muitos questionamentos, para mim é muito importante também a atuação da nossa bancada federal tem sido muito boa, eu quero te dizer isso, tem sido muito boa, sabe? Eu acho que o PDT está se sobressaindo, não só pela figura do Ciro Gomes, pela tua figura, mas agora também pela nossa bancada, que teve uns ruídos no início, mas agora acertou e ela está andando. Hoje eu vi uma entrevista coletiva do Rodrigo Maia e acho que tudo que foi colocado naquela reunião de executiva tem muito a contribuir, o PDT com a sua bancada tem muito a contribuir, o teu papel é fundamental, porque é impressionante, Lupe, mas quando a gente para ali, o PDT faz uma reunião de executiva com a bancada federal, as tuas palavras, as pessoas ouvem, escutam, e às vezes elas pensam até diferente, pode ser, mas elas entendem que é importante. Então, Lupe, eu estou muito honrada de ser do PDT nesse momento tão difícil, viu? Porque o PDT está dando exemplo. E eu queria muito te dizer que aqui no Rio Grande do Sul, eu sou líder da bancada na Assembleia, com muita honra, e a gente vem também fazendo várias propostas para o governo do Estado. A Assembleia Legislativa está proibida de legislar, os deputados não estão podendo legislar, né? Mas a gente vem dando sugestões ao governo do Estado, ele vem acatando muitas sugestões dos pedetistas, e eu acho que o PDT está cumprindo o seu papel num momento muito difícil, né, para a população, e vamos ver. As coisas vão mudando todos os dias, e eu sou aqui uma soldada do nosso partido para fazer tudo aquilo que a gente achar que é importante para a população. Obrigado, Juliana. Eu só quero registrar o velho Brisa, teu avô, era um homem de muita inspiração, uma referência para a minha vida. Eu costumo chamar o Brizola de paixão da minha vida, porque ele foi uma verdadeira paixão para mim. E ele falava, tinha umas passagens que eu vivenciei com ele, principalmente esses últimos 10, 12 anos, que eu fiquei muito próximo dele,
que eu nunca esqueço. Por exemplo, olhando para você, diz assim, filho de onça já nasce pintado. Então, você já nasceu pronta, filho. Você é uma brisola, você tem a garra dos brisolas, você tem a sensibilidade dos brisolas, você tem compromisso com o povo que os brisolas têm. Então, se tem alguém que está honrado, sou eu. Sou eu, esse ex-jornaleiro, né, que só o Brizola teria sensibilidade para me dar essa oportunidade, só o homem com a grandiosidade dele, com a visão generosa que ele tinha, seria capaz de colocar um ex-jornaleiro no lugar dele. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Mas, Juliana, deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente está entrando aqui, fazendo perguntas sobre as eleições municipais. É claro que esse momento é um momento de sofrimento, então a gente não fica nem muita vontade para falar de eleição, mas temos que falar, temos que dar uma satisfação. Por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Você pega Niterói, aqui do lado, do outro lado da ponte do Rio de Janeiro, está sendo um modelo nesse enfrentamento do coronavírus, um modelo. O prefeito da cidade de Niterói, Rodrigo Neves, chega a mandar nas comunidades o sistema de saúde. Ele está testando nas comunidades, levando os testes para ver se a pessoa tem coronavírus nas comunidades, nas favelas. Então, isso que é a diferença de uma gestão. A diferença de uma gestão está aí. É a presença. E é isso que a gente quer no PDT, isso que a gente quer de você, Juliana. Que essa tua sensibilidade, amanhã, se Deus der essa oportunidade, cabeça do Leonel Brizola lá em cima, na executiva celestial, está ele, está Getúlio, está João Goulart, está Darcy. Olha que a executiva está nos iluminando. Se der essa chance, você tem que pegar essa chance como quem pega um pedaço de pão querendo sobreviver, que é a chance que Deus nos está dando para mostrar ao que viemos. Não é para você. Você já é uma mulher realizada, você já tem filho, você já é casado, você já fez tudo o que podia fazer e Deus já lhe deu mais do que você merece, como deu a mim muito mais do que eu mereço. Nosso papel agora é retribuir aquilo que a gente já teve a mais. Então, eu estou com muita esperança. Eu vejo o PDT, olha, nós na última eleição elegemos 330, 336 prefeitos. Nessa, pode escrever, está ao vivo aí para você querer escrever e me cobrar depois. Vou fazer mais de 430, 450. O partido está crescendo, está ganhando consistência. E eu quero terminar, você sabe que eu sou meio abusado, eu gosto de abusar. Estou ao vivo, amanhã, quem não gostar vai desligar. Mas eu lembro muito de Nelson Cavaquinho, eu falei isso uma vez, coloquei até na minha página, que nesses momentos assim, a gente tem que ter poema, tem que ter música que dê um significado à vida. E ele dizia assim, o sol há de brilhar mais uma vez, olha que lindo, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Tomare que esses momentos difíceis sejam para a gente ver o amor vencer eternamente. Obrigado, um beijo no teu coração. Lupe, querido, puxa vida, não conhecia essa tua veia de cantor, viu? Não sou, não. Abusado. Ai, quem me dera que eu tivesse essa... Se eu soubesse cantar alguma coisa, que eu também cantaria. Mas assim, Lupe, obrigada pela oportunidade, que a gente possa fazer outras dessas, né? Eu sobre as eleições, eu tenho ficado bem constrangida de falar sobre esse momento. Acho que não é você que tem que falar, nós é que vamos falar você. Mas eu já te disse e reafirmo aqui publicamente para todo mundo, eu sou uma soldada do partido e vou fazer tudo aquilo que o partido quiser, até porque eu sou muito grata por tudo que o partido faz por mim, fez por mim, e a forma como o partido reverencia a memória do meu avô Leonel Brizola é algo que para mim não tem preço, e isso é personificado na tua figura. Então eu aproveito para me despedir de ti aqui, para te deixar um beijo grande para ti, para o Léo, para a Ângela, para toda a família. Obrigado. Um beijo grande. Até a próxima. Deus. Deus te ilumine. Se cuida. Força e luz. Fique em casa, hein, presidente? Foi em casa. Ó, as crianças aqui, ó. Esse está se preparando já. Vem dar um oi aqui, olha, esse aqui, ó. Cadê o Rambo? Esse é esse eu não sei. Não está na rua, não, hein? Pelo amor de Deus. Ele sempre arruma uma farmácia para fazer um supermercado. Mas vai dar tudo certo. Fica com Deus. Um beijo. Beijo. Obrigada, Lupe.